Vamos diante do Senhor para que Ele nos auxilie na exposição da Sua palavra e também na ajuda para que a gente possa entender e aplicar nas nossas vidas. Abra sua Bíblia ou acompanhe aí pela tela. Capítulo 2 de Atos. Nós estamos numa sequência de exposições e o meu desejo é expor o livro de Atos para os irmãos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. O livro de Atos é um livro histórico do Novo Testamento. Ele não é um livro doutrinário, mas ele é um livro histórico e ele é um livro teológico e ele é um livro escatológico. É bom a gente entender isso, porque senão a gente vai ter algumas dificuldades de compreender. Porque como que você pratica algo que você não compreende? É bem complicado, às vezes, a gente pensar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como a bússola que dirige, que nos ajuda a navegar nessa vida nossa, se a gente não entender o que o texto quer dizer. Então, que Deus nos ajude a entender a sua palavra, e eu me coloco na posição de servo e também de instrumento nas mãos de Deus. Espero que Ele tenha misericórdia de nós mais uma vez e nos ajude na compreensão da sua palavra. Capítulo 2 de Atos, a partir do verso 14, nós vamos ler até o verso 41. A leitura é um pouco extensa, mas eu pretendo dividir esse texto em 3 pontos para que a gente possa pensar e expor assim esses versos. Capítulo 2, a partir do verso 14 de Atos, né? E até o 41. É necessário que a gente leia todos esses versículos, porque senão a gente vai ter dificuldade de entender. A leitura é um pouco extensa, mas é necessário. Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre o sermão de Pedro. Algumas Bíblias trazem o discurso de Pedro, mas na verdade foi um sermão mesmo, que Pedro pregou para aquelas pessoas que ali estavam. Tinha bastante gente reunida, os irmãos lembram bem que isso é uma sequência daquilo que aconteceu na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós estamos no mesmo dia ainda, o sermão foi pregado nesse dia. Então, só para a gente ler tudo e os irmãos entenderem o que a gente pode extrair desse texto como princípios para as nossas vidas. Vamos ler então, e os irmãos acompanhem por gentileza aí, a partir do verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei toda a carne, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança.
pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe haveria prometido, com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Nós percebemos a atuação do teu Espírito através da tua palavra apenas lida. Ela é suficiente para nós, mas nós gostaríamos que o Senhor nos ajudasse na explanação, na compreensão e na atuação do teu Espírito nas tuas mãos. E também nos abençoe durante a ceia do Senhor, que celebraremos mais uma vez a esse Jesus Cristo, ressurreto e Salvador nosso, rocha nossa, que a nós proporcionou essa bênção da salvação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedro, quando ele começa o seu sermão, ele começa já fazendo com que a gente volte um pouquinho atrás para poder entender. Porque a Bíblia diz no verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejais isto notório e escutai as minhas palavras. O que a gente entende aqui no começo é que Pedro agora é diferente. Ele é bem diferente daquele Pedro que tinha negado Jesus. Ele é bem diferente daquele Pedro que por 3 vezes, quando foi questionado e quando foi colocado diante dele, você é um deles, Pedro. Ele disse, não sou, eu não conheço Jesus, eu nunca andei com ele, não sou não, você está enganado. E a pessoa disse assim, Pedro, você é um deles, até o seu jeito de falar, o seu palavreado, como você fala, denuncia você. Disse, não sou, não conheço. Os irmãos conhecem a história e sabem que ele negou Jesus por 3 vezes. Agora a gente está diante de um Pedro diferente. Porque quando eles terminaram de ver toda aquela manifestação sobrenatural do poder de Deus, a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, que a igreja, em todo o Novo Testamento, só houve uma vez que o Pentecostes aconteceu, a descida do Espírito Santo foi uma vez só. A gente não encontra esse relato em nenhuma outra das igrejas. Em nenhuma igreja houve um momento em que o Espírito Santo desceu de novo, igual ao dia de Pentecostes. Então, Pentecostes só teve um e não tem mais. Isso é bem claro. Isso precisa estar claro na nossa mente. Então, quando isso aconteceu, 50 dias depois da Páscoa, estavam reunidos ali pessoas de vários lugares diferentes. E a Bíblia diz que logo no comecinho, no capítulo 2, até o verso 13,
que o Espírito Santo de Deus desceu e houve um vento muito forte, um som que causou um certo espanto nas pessoas, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, que desceu e repousou sobre a cabeça dos apóstolos, e naquele momento todas as pessoas que ali estavam, juntamente com eles, foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Quando terminou tudo isso aqui, que eles viram isso, eles ficaram questionando: o que é isso que aconteceu aqui? Esse negócio é estranho, é diferente, algo estranho aconteceu. Eles ficaram maravilhados, algumas pessoas, perplexos com aquilo. Mas algumas pessoas não creram e ainda zombaram deles, dizendo: essas pessoas aí, eles estão bêbados, eles beberam. Talvez consumiram vinho naquele processo que eles colocam vinho para passar por aquele processo todo que o vinho passa, para envelhecimento e tal. E antes de terminar todo aquele processo, eles beberam, e aí eles estão bêbados, ou seja, eles não estão falando coisa com coisa. Assim termina o verso 13. E quando Pedro vê eles falando isso, e vê que causou um certo tumulto entre a multidão, ele se levanta. E aqui a gente tem um princípio. Pedro não tinha mais medo, não tinha mais temor, ele tinha agora coragem, ele tinha agora poder dado pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele presenciou. E é justamente isso que ele vai relatar aqui nesses versos. O seu sermão é baseado em Bíblia, Bíblia e Bíblia. O que mais me encanta nesse sermão de Pedro é que ele se detém à palavra. Ele não foge da palavra. Ele é verdadeiramente aquele chamado obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Veja Pedro como é que ele começa o seu sermão, o seu discurso. Ele chama a atenção, ele fica em pé, e a Bíblia diz e relata que não foi só ele que ficou em pé. Há de haver que provavelmente a igreja inteira se levantou. Ali havia aproximadamente 120 pessoas, o texto diz. Mas aqui ele vai dizer que Pedro se levanta e os apóstolos também se levantaram com ele. Pedro, porém, pondo-se em pé, os 11 também levantaram, juntamente com Matias, que já havia sido escolhido. E o próprio Pedro foi aquele que promoveu a escolha de Matias no lugar de Judas, né? Então os 11 se levantam, inclusive Matias também. Um ato de coragem. Ele se levanta, os 11 levantam junto com ele. Olha, nós estamos com você, Pedro. Nós comungamos a mesma fé, nós defendemos o mesmo evangelho, a mesma palavra, e nós somos uma liderança unida. Qual é o princípio que a gente tira aqui? A liderança unida, falando a mesma língua. Pedro não fez a obra sozinho. Quando ele se levanta para pregar, os 11 levantam junto. E disse: pode falar, Pedro, que a gente está com você. Ou seja, se tiver que morrer, a gente está pronto para isso. Esse poder que eles receberam do Espírito Santo, deram a eles coragem e ousadia, de tal forma que eles não estavam mais preocupados com a sua própria vida. Pedro agora não nega de jeito nenhum. Ele fala: olha, o que eu quero dizer para vocês, varões, olhem para mim, preste atenção naquilo que eu vou dizer. E ele chama atenção para ele, né? Eu vou dizer algumas coisas para vocês, preste bem atenção. Seja-vos isto notório, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, escutai as minhas palavras. Ou seja, eu vou dizer algumas coisas para vocês. Anotem aí o que eu vou dizer para vocês. Número 1. Interessante que é gostoso esse sermão de Pedro, porque ele é bem diferente dos sermões que a gente ouve por aí hoje. E no final vocês vão concordar comigo. Estes homens não estão embriagados. O que vocês viram aqui foi uma manifestação extraordinária, pura e simplesmente do poder de Deus, porque Ele quis. Então Deus fez descer, foi Deus que tomou a iniciativa. O Espírito Santo não veio de baixo para cima, não veio dos apóstolos para a multidão, veio de Deus para o povo e veio de Deus para os apóstolos. E com isso os apóstolos, cheios de coragem, diziam: é a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. Em nenhum momento Pedro chamou as atenções para si. Cuidado comigo, eu sou apóstolo, eu fui batizado pelo Espírito, eu tenho dons que vocês não têm, eu tenho o dom de apostolado. Nunca.
E de forma alguma Pedro disse isso. No capítulo 10, quando ele fala lá para Cornélios, quando ele prega para Cornélios, ele tem outro sermão, e o contexto do sermão é o mesmo. Ele prega Cristo do mesmo jeito que ele pregou aqui. E quando ele chega diante de Cornélio, Cornélio se ajoelha, ele diz: levanta, eu sou homem igual a você. Então, em nenhum momento Pedro toma para si a posição e o status como coisa importante. Apesar de ser apóstolo, e era apóstolo de verdade, ele não se intitulou, ele foi chamado por Deus para o apostolado. Perceba que quando ele caminha no seu sermão, ele vai dizer: olha, o que aconteceu aqui foi extraordinariamente o poder de Deus. Vocês não entenderam o que vocês viram. E o que aconteceu aqui é resultado de uma profecia que já estava escrito. E aí a gente vê como que Pedro era preparado e versado na palavra. Ele cita Joel, ele cita Salmos, ele discorre sobre Davi. Ele fala que Davi falou e profetizou sobre este momento e sobre o momento escatológico, que é a volta de Cristo, pisando a cabeça de Satanás. Então ele conhecia, ele sabia. E o sermão de Pedro estava embasado na palavra. Ele tinha bases. O que faz você continuar firme como cristão? O que você fala? Eu vou continuar firme como cristão até o dia final. Paulo dizia o seguinte: eu estou bem certo que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu estou certo disso, convicto disso. Quais são os pilares da nossa fé que faz com que a gente se mantenha em pé e adorando a Deus mesmo diante das adversidades? Em que está apoiado a sua vida cristã? Uma das coisas importantes nesse sermão de Pedro que eu gosto é que ele não faz um sermão politicamente correto. Não é? Algumas pessoas falam assim: olha, você não pode falar muito de pecado, porque você vai ofender as pessoas, vai doer nas pessoas. E você vai acabar espantando, as pessoas vão embora. Fala do amor de Deus, fala das coisas bonitas do Evangelho, fala dos salmos que são alegres, mas não fale de pecado. Não fale daquilo que vai confrontar a pessoa, porque isso as pessoas não gostam de ouvir. Então, politicamente correto é você ali dar uma aliviada na situação. E Pedro, quando ele começa a discorrer o sermão, ele fala: olha, esse Jesus aí, que vocês não deram muito crédito a ele, vocês crucificaram ele, vocês mataram ele, foi vocês que mataram. Olha a coragem de Pedro. Esse Jesus, Davi falou dele no Salmo 16, no verso 8, 9, no 10, Davi fala dele, que a morte não seria capaz de detê-lo. 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre a ressurreição de Cristo. E lá no finzinho, lá na frente, ele vai falar assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Né? O Senhor venceu a morte. Olha, esse Jesus que vocês crucificaram, ele venceu a morte não pôde deter ele. Ele ressuscitou, e por conta disso, essa profecia vem de Joel, e o próprio Jesus falou: eu vou mandar o meu Espírito sobre vocês. Capítulo 1, verso 17. Isso aqui é um cumprimento daquilo que Joel falou, capítulo 2 de Joel, verso 8, 9 e 10. Você pode ler lá. E ele chama a atenção deles para o Antigo Testamento, para os ensinos que ele tinha da palavra de Deus. Salmo 16, ele cita também, e disse: é esse Jesus aí que nós pregamos. E uma das coisas importantes nesse sermão é que Pedro, quando ele começa a discorrer o sermão, ele começa a colocar para aqueles homens: olha, vocês estão focados naquilo que vocês viram. Vocês viram as pessoas falando línguas diferentes, vocês viram um vento forte, vocês viram uma manifestação do poder de Deus com o Espírito Santo descendo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para Jesus. Olha o que ele faz, ele chama a atenção deles, Pedro tira o foco deles daquele milagre que eles viram e chama para Jesus. Disse: olha, é de Jesus que eu quero falar para vocês. O meu sermão é cristocêntrico. Cristo é o centro da minha palavra. Eu não vou arredar o pé disso, mesmo que não haja aceitação. E aí ele vai começar a dizendo: a morte e a ressurreição estavam no plano de Deus,
presciência de Deus. Deus já tinha um plano. O plano da salvação era: vou entregar o meu filho, ele vai morrer e vai ressuscitar e vai salvar o seu povo dos seus pecados. Foi isso que o anjo anunciou quando Jesus nasceu. O que é que ele disse? Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele começa a colocar para aqueles homens: o mais importante não é o que vocês viram aqui hoje. O mais importante não foi essa manifestação sobrenatural do poder de Deus. Isso tem uma certa importância, isso confirma que as profecias se cumprem. Mas o mais importante é que esse Jesus, que vocês crucificaram, que vocês mataram, ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, ele ressuscitou. A morte não deteu ele. E ele é glorificado por Deus nas alturas. Ele está à direita de Deus. Então vocês tentaram matar, mas ele não morreu. A morte não venceu. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele diz ainda: esse Jesus que vocês reprovaram e mataram, ele foi varão aprovado por Deus. Então vocês estão indo na contramão da religiosidade, de querer fazer cumprir rudimentos da lei. Vocês mataram Jesus. Ele ressuscitou, mas ele é varão aprovado por Deus. Então o que nós pregamos para vocês é Jesus Cristo, o Salvador, o varão aprovado por Deus, porque ele não experimentou o pecado, a morte não deteve ele, e ele ressuscitou e está à destra do Pai. Então, quando ele chama a atenção dessas pessoas que ali estavam para Jesus Cristo, para o foco que é Cristo, ele começa a dar alguns princípios para nós e que eu quero pensar com você. Primeiro deles, o milagre daquela manifestação do poder de Deus, ela chamou a atenção das pessoas, mas ele não é o Evangelho. O milagre, ele tem uma importância, mas o milagre não é o Evangelho. O milagre abre portas para o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. Eu já vi algumas pessoas falar assim: olha, se fulano vê um milagre de Deus, se ele vê o testemunho de um milagre que o Deus fez, é capaz dele se converter, porque foi um poder de Deus tão grande. Não. Muitas pessoas andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus e não se converteram. Judas foi um deles. Milagre não salva ninguém, não tem poder para salvar. Nós cantamos agora há pouco, né? Que Jesus tem o quê? Poder para salvar, não é isso? Nós pregamos quem? Esse Jesus que tem poder para salvar. E Jesus falou: Pedro, você vai ter a chave dos céus, eu te darei a chave. Que chave é essa? É o Evangelho cheio de poder para salvar as pessoas, para tirar as pessoas do inferno e levar para Jesus. Essa chave é isso. Você vai abrir as portas do Evangelho para as pessoas. Olha ele fazendo isso aqui. Quem pensa que Pedro tem a chave do céu, olha o que ele está dizendo aqui no texto. A chave que ele tinha é essa, o Evangelho. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. Esse que vocês mataram. A morte não venceu ele. Ele não teve pecado. O pecado não fez parte da sua vida. É isso, Jesus, que eu prego para vocês. E vocês mataram Jesus. Pedro foi duro no seu sermão, mas ele foi sincero e foi baseado nas suas palavras. Então, o primeiro princípio que a gente entende desse sermão de Pedro é: milagres não salvam ninguém. Milagres não são o Evangelho, mas ele abre portas para o Evangelho. Quando eles estão maravilhados por causa do milagre, Pedro fala: agora vocês fiquem em pé e ouçam o que eu vou dizer a vocês. Presta atenção no que eu vou dizer. O foco é tirado daquele momento, é tirado daquela manifestação do poder de Deus e é colocado em Jesus. Pedro chama a atenção deles para Jesus. Segunda coisa, os pregadores e nós como cristãos precisamos entender que se o milagre ele não salva e ele não é o Evangelho, Jesus é o Evangelho. Ele vem no Antigo Testamento, ele vem nos Salmos.
E Pedro tinha razão para explicar a sua fé. Lá na frente, na sua carta, ele vai dizer: tenha em mente para explicar para as pessoas a razão da vossa fé. O que é que mantém você em pé no Evangelho e na sua vida cristã? Não são milagres. Não são milagres, porque milagres não têm esse poder. Eles atraem as pessoas elas se sentem atraídas pelo milagre. W. Tozer, no seu livro, ele fala que se Deus respondesse ainda hoje com fogo, ou com línguas como que de fogo, igual Pentecostes, nós não saberíamos lidar com essa questão. Por isso que Deus não responde. Não é porque Ele não tem poder, não. É que nós não saberíamos lidar. Se a gente soubesse que isso aconteceu em alguma igreja aqui, perto, o que ia acontecer? Eu vou lá, eu quero ver o que está acontecendo naquela igreja. Estão falando que milagres atraem as pessoas, milagre abre portas para o Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, morto e ressurreto. O que Pedro coloca para nós, então, como princípio? Ele anuncia Cristo e nada mais além de Cristo. Ele não inventa um evangelho diferente, ele não põe um recheio. Ele fala exclusivamente de Cristo. Ele fala somente Cristo. É aquela premissa que a gente tem, que vem da reforma, né? Solos Cristo. Só Cristo. E que está baseada a sua fé em Cristo. E quando eles perguntaram para Pedro, capítulo 3, quando a gente chegar lá: Pedro, em nome de quem esse homem é curado e está são diante de vós? Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Então Pedro tinha coragem, Pedro tinha a alegria de dizer: vocês mataram Cristo, Ele ressuscitou e Ele está fazendo um milagre, vocês viram os milagres. Fez sinais, fez prodígios, fez milagres entre vocês viram, vocês conhecem. Pedro não poupa palavras para dizer a verdade. Às vezes a gente não fala algumas coisas para não ofender, né? Não vou falar isso porque ele pode ficar ofendido. Não, fale de Jesus para as pessoas. Fale do amor de Deus para as pessoas. Fale que o Evangelho de Cristo é o poder para salvar as pessoas. Fale para as pessoas que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fale para as pessoas que Jesus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ele se entregou por nós. Essa é a razão da nossa fé. E quando Ele anuncia Cristo, quando Ele fala de Cristo, Ele coloca para as pessoas: olha, não tem mais nada para dizer para vocês. A única coisa que eu tenho que dizer é que esse Jesus Cristo é poderoso. Ele venceu a morte. Ele não teve pecados. E Ele agora é exaltado por Deus. Ele ressuscitou. E nós somos testemunhas da sua ressurreição. Verso 32. Apóstolo bom é apóstolo que viu Jesus ressurreto. Disse: nós somos testemunhas, nós vimos. Isso dava para Pedro um embasamento muito grande da sua fé, para dizer: olha, Jesus ressuscitou, Ele apareceu, Ele andou cerca de 40 dias. E por último de tudo, nós vimos quando Ele foi exaltado, quando Deus o recebeu nos céus. Nós estávamos ali olhando para cima e nós vimos. E foi Ele quem disse: ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ninguém está bêbado, ninguém bebeu, e nós vimos esse revestimento do poder. Hoje se cumpriu aquilo que Jesus prometeu. Então Pedro discorre o seu sermão, falando para eles daquilo que Jesus havia prometido. E ele começa se defendendo com algumas coisas que são culturais. Por exemplo, o judeu, ele não bebia nada de bebida, de vinho, antes das 10 horas. Depois que ele comia ou bebia alguma coisa, depois sim, poderia até beber e ficar bêbado, mas antes das 10 horas não. E em dias de festas como estes, eles conservavam o jejum até meio-dia. Então, eles estavam no mesmo acontecimento, estavam na mesma festa, ninguém saiu dali,
E Pedro falou assim: vocês sabem que eles não beberam, ninguém bebeu aqui. A gente está são. Nem o desjejum foi quebrado. A gente está em jejum ainda. Porque em dias de festa o judeu ficava em jejum até meio-dia. Ou seja, ninguém bebeu não. A gente está... Vocês sabem que ninguém bebeu aqui. Ou seja, além do argumento do poder de Deus e da palavra, ele usa argumento cultural, porque a cultura do povo era não beber de manhã, pelo menos antes do café da manhã. Aqueles que consumiam a bebida lá, esperavam sempre para depois do café. Então, ele se monitora de tudo isso. E aí, ele vai para o final do seu sermão, que é a parte mais gostosa da gente ler, né? Que ele vai dizer, olha... Quando eles ouviram tudo isso aí, verso 37, falou de Davi, falou de Joel, da profecia, falou da profecia de Cristo, falou que Jesus Cristo foi uma presciência de Deus, estava no plano de Deus, não foi um acidente. Falou que Jesus ressuscitou e foi exaltado à destra de Deus, recebido do Pai, e a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aí vem o 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha o resultado da mensagem cristocêntrica de Cristo. A pessoa de Cristo no centro da mensagem. Eles viram o milagre, mas o milagre não foi capaz de mexer com o coração deles, ao ponto de eles chamarem os irmãos de bêbados. Mas quando eles ouviram a palavra, a explanação da palavra, da profecia, do cumprimento, ele disse: o que faremos? O que a gente tem que fazer? Porque Pedro já tinha falado para ele: vocês mataram Cristo. E agora? O que a gente faz? O que faremos? Verso 38. Pedro disse para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o resultado da palavra. Aqui não foi resultado de milagre, foi resultado da palavra. Quando Pedro acabou de pregar o sermão, eles falaram: o que a gente faz então? Vocês mataram Cristo. O sermão foi duro, mas foi centrado na pessoa de Cristo. Surte efeito. O que as pessoas precisam ouvir é a mensagem de Cristo. Não é outra mensagem que não seja a palavra. Pedro se mantém na palavra e o resultado é que eles se compungiram. Eles começaram a olhar para dentro de si. O que é que nós fizemos? E agora, Pedro, o que faremos? A situação nossa é complicada. Disse: arrependam-se. Esse foi o final do sermão de Pedro. Ele não fez nenhum apelo para aqueles homens, né? Olha, vocês mataram Cristo. Vocês mataram Ele. A palavra penetrou de tal forma, porque ela tem esse poder. Lutero dizia o seguinte: a palavra faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós não podemos converter. Pedro não podia converter ninguém. Eu já vi uma pessoa falando no outro dia: nós vamos chamar um pastor para a nossa igreja e ele vai duplicar o número de membros aqui na nossa igreja. Esse pastor, quando ele vier, o número vai duplicar. Nós já falamos para ele que ele tem essa missão aqui para nós, duplicar o número de membros da igreja. É bom, né? Se fosse fácil assim, era bom, né, irmão? Descobrir onde tem esse pastor e trazer ele para cá, poxa. Eu cedo lugar para ele. O homem tem o poder para duplicar. Quem que não quer duplicar o número de membros? Agora a gente está com o número de pessoas reduzido, né? Mas a gente já viu esse templo aqui com bastante pessoas. E como que a gente fica alegre quando a gente vê bastante gente ouvindo a palavra de Deus? Não foi Pedro que converteu. Não foi o sermão de Pedro que converteu. Foi a palavra que Pedro pregou. Cristo converteu. Mexeu com o coração deles. O que faremos? Arrependam-se.
A mensagem de Cristo é essa: arrependam-se dos seus pecados, para que eles sejam perdoados por Deus. Para que você e eu aprendamos a perdoar, é preciso experimentar o perdão de Deus. Quem perdoa, quem foi perdoado. E a nossa vida começa com perdão. Começa com perdão. Nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, passamos pelo processo de um dia ser perdoado por Ele. Caminhando para o final. Arrependam-se. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Duas coisas aqui. Primeiro, um pouquinho atrás, Pedro fala para eles assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Aí você fala, como que é que invocar? Invocar o nome do Senhor é pedir perdão pelos seus pecados. Senhor, tem misericórdia, perdoa meus pecados. É o que eles fizeram aqui. O que é que eu faço? Arrependam-se. Invoque o nome do Senhor para perdão dos seus pecados. E vocês vão receber o Espírito Santo de Deus como selo, aprovado, selado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, ela é garantia da nossa salvação, é o penhor da nossa salvação. Às vezes a pessoa fala assim, e aí, pastor, nunca mais a pessoa perde a salvação pela Bíblia? Não. Agora precisa ver quem foi que salvou ele. Se foi Jesus que salvou, está salvo, para a glória de Deus. O homem ouviu um sermão de Spurgeon e terminou de pregar. Ele foi lá na frente, falou que aceitava Jesus. Aquela coisa que os irmãos já viram também, né? A pessoa chorou, chora, Senhor e tal, né? No dia seguinte é que você vai ver quem de fato é a pessoa, né? E no dia seguinte, Spurgeon estava passeando na rua, encontrou ele bêbado, caindo. E aí falou para Spurgeon, olha, eu estive lá na igreja e eu converti com a sua pregação ontem. Ele disse, é verdade mesmo. Talvez você tenha se convertido com a minha pregação. Não se converteu com Jesus ainda. Precisa se converter com Jesus, porque aquele que é convertido a Cristo, ele abandona o pecado. Arrependimento faz você abandonar o pecado. Essa promessa não foi só para eles. Pedro vai dizer assim, olha, disse-lhe Pedro, porque a promessa, verso 39, vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos os que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus continua chamando pessoas hoje para ser servos dele. O Espírito Santo continua chamando gente para o seu reino. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele age nos corações das pessoas. Interessante que Pedro não falou, olha, a minha palavra aqui é para converter vocês, não. Ele falou, o Espírito Santo de Deus vai converter vocês. Deus continua chamando pessoas. De alguma forma, alguma coisa aconteceu. Você não se arrependeu. Obrigado, irmão. Por algum motivo, talvez. Pode deixar. Você não se arrependeu. Mas não é a mensagem do pastor que vai salvar você. Quem vai salvar você é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha alguém aqui hoje, nessa noite, que quer invocar o nome do Senhor Jesus e ser salvo. A gente não sabe, a gente não conhece. A gente não sabe, a gente não conhece. A ideia é essa, é que você crê em Jesus Cristo para ser salvo ou salva. E o texto é bem claro, eu sou fascinado por Pedro, porque Pedro fala assim, olha, o Evangelho, ele não está fechado numa gaiola. Eu abri agora as portas do Evangelho para vocês, eu soltei o Evangelho e a palavra para vocês. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Verso 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Essas pessoas não se converteram por causa do Pentecostes, elas não se converteram por causa do vento forte que passou, elas não se converteram por causa das línguas repartidas como que de fogo, elas não se converteram porque viram as pessoas falarem nas suas próprias línguas regionais. Pedro falava, os discípulos falavam, os apóstolos falavam, e cada um entendia na sua própria língua regional de onde ele era, da nação que ele era. Não foi por isso que eles se converteram. Eles se converteram porque Pedro pregou Jesus Cristo. Único e exclusivamente Cristo, Cristo e Cristo. As pessoas se compungiram e disseram: nós matamos o Cristo, mas a morte não venceu ele. Nós matamos ele, nós crucificamos ele, é verdade. O que a gente faz então, Pedro? Arrependam-se. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. De 120, o número passou para 3.000, mas não foi por causa de milagres. Nós não temos nenhum problema com números. Nenhum problema com números. Até o Dr. Augusto Nicodemos fala que Pedro pregou um sermão, se converteu 3.000 almas. Nós pregamos 3.000 sermões. E às vezes se converte uma alma só. A volta de Cristo será marcada por muitas coisas. Ele cita algumas delas aqui. Mas uma delas é o enfraquecimento da fé. Uma delas, está lá em Mateus capítulo 24. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé, achará amor na terra. Nós vivemos os dias em que as pessoas têm muita dificuldade em crer no Evangelho. Porque a gente tem um Evangelho barato sendo pregado, a gente tem uma concorrência desleal até. E poucas vezes você vê o Evangelho genuíno de Cristo sendo pregado. Mas o que me fascina nesse sermão de Pedro é que ele não se distancia da palavra. Ele se mantém na palavra, na pessoa de Cristo, na morte, na ressurreição de Cristo, naquilo que aqueles homens fizeram. E o Espírito Santo fez com que a palavra entrasse no coração deles, se compungiram entre si, disseram: o que a gente faz? Chegou ao ponto de arrependimento, que é o ponto que todos nós precisamos ter diante de Deus. O que eu faço? Paulo, quando se converteu, ele caiu por terra e a pergunta que ele fez para o Senhor foi essa: Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu faço? E a Bíblia diz que ele foi conduzido para uma rua chamada Direita e ele ficou lá. E uma das coisas que me fascina ali é que quando Ananias é chamado para ir até lá e falar com Paulo, que antes era Saulo, né? O nome do hebraico ali, tem uma diferençazinha do hebraico. É a mesma pessoa, romano e hebraico. E aí, quando ele vai lá, o Espírito Santo fala com ele: esse Paulo é perigoso, esse Paulo aí não sei não pode ir lá. Quando você chegar lá, ele vai estar orando. Paulo tinha acabado de se converter e ele já sabia que o crente precisa da oração para se manter em pé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Não são os milagres que vão mudar as nossas vidas, mas é o amor de Deus revelado a nós através de Cristo crucificado e ressurreto. Amém? Deus nos abençoe.